Agora no ar, no Pod Tribuna, da Tribuna do Sertão. Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje, olha, temos em mãos uma edição bem interessante do jornal Tribuna do Sertão. É a do dia 13 de outubro de 2025. Isso aí. E ela traz assim um panorama bem completo do que está rolando em Alagoas. Exatamente, tem muita coisa, né? Política, questões sociais, a vida das comunidades. Sim, é uma fotografia do momento. A gente vê o jogo político para 2026 já esquentando, mas também problemas bem concretos na administração de cidades e notícias que mexem com o dia a dia. E a nossa ideia aqui é justamente essa: conectar esses pontos todos. Vamos, desvendar o que está por trás das manchetes, entender as conexões. Extrair o que realmente importa, né? Isso. E olha, parece que a briga política para 2026 está pegando fogo já. Acho que é um bom começo pra gente. Que tal? A tensão parece bem palpável. Sem dúvida. O jornal dá um destaque grande para isso. E não é para menos. A corrida pelo governo de Alagoas já começou. Mesmo que nos bastidores, né? Ok, então vamos mergulhar nisso. A tribuna coloca bem no centro essa disputa que está se desenhando, né? Entre duas figuras de peso. Isso. De um lado, o atual prefeito de Maceió, o João Henrique Caldas, o JHC, do PL. E do outro, o ministro dos Transportes, que já foi governador 2 vezes, Renan Filho, do MDB. O jornal está sugerindo que a campanha, já está a todo vapor, né? Mesmo faltando um tempinho ainda. É uma dinâmica que a gente conhece, mas com um jeito mais moderno, talvez. O JHC, ele parece que aposta muito na imagem de gestor, sabe? Eficiente e conectado, focado ali na capital. Sim. O jornal até destaca na capa a revitalização do Riacho Salgadinho. É uma obra que chama atenção em Maceió, né? Ele parece usar isso como um cartão de visitas dessa gestão mais moderna. Uhum. E mencionam também outras coisas na capital: urbanização, mobilidade. E ele usa muito as redes sociais, né? Para buscar essa conexão direta, principalmente com o pessoal mais jovem. Exato. E o jornal ainda comenta, né, uma articulação dele com Arthur Lira, do PP, que é uma figura com muito peso nacionalmente. E do outro lado, o Renan Filho. Ele joga com a força do cargo de ministro, né? Trazendo obras, recursos federais para o Estado. E também capitaliza o legado dos 8 anos dele como governador, né? Ele tem uma base política forte já consolidada, especialmente no interior do estado. Exatamente, a tribuna aponta isso. As grandes obras federais como trunfos para ele. O VLT de Arapiraca, por exemplo, super importante para a segunda maior cidade do estado. A duplicação da BR-316 também. Isso, recuperação de rodovias estaduais. A estratégia dele parece ser essa: marcar a presença no estado todo, né? Usando a estrutura federal e a força do MDB, que sempre foi muito forte no interior de Alagoas. O que eu acho fascinante aí é o contraste. É bem nítido, sabe? O estilo de cada um, as bases de poder. O JHC concentra força na capital, com essa imagem de renovação, do digital, de entregas visíveis em Maceió. E tenta expandir a partir daí, né? Exato. Já o Renan Filho, ele usa a máquina federal, a experiência que ele já tem e a força tradicional do MDB, principalmente fora da capital. Aí a disputa pelo interior, por cidades como Arapiraca, Palmeira dos Índios. Nossa, isso se torna chave nesse cenário. Faz todo sentido. É quase uma batalha de narrativas que está se formando. O gestor da capital que quer ir além, contra o político mais experiente que tem trânsito em Brasília, histórico no governo estadual. E ambos têm o que mostrar, né, em termos de realizações administrativas. Isso que deixa a disputa mais interessante ainda. E essa briga não está isolada, né? Você falou do MDB. O jornal também menciona, numa coluna do Pedro Oliveira, a posição do Renan Calheiros, pai do ministro, Ah, sim. para o Senado em 2026. Isso. A análise ali sugere que uma das vagas seria praticamente dele. O que, claro, esquenta a briga pela outra cadeira no Senado. Mostra como as peças estão todas interligadas nesse xadrez político alagoano. E essa conexão vai além de Alagoas, né? O jornal traz uma matéria bem interessante sobre o MDB a nível nacional.
citando o Estadão, se não me engano. Sim, parece que o partido está meio dividido sobre a eleição presidencial de 2026. É uma encruzilhada para eles, né? Uma ala importante, principalmente no Nordeste, onde tem figuras como o próprio Renan Filho, considera apoiar a reeleição do Lula. Uhum. Mas, por outro lado, tem uma pressão interna muito forte para priorizar a eleição de uma bancada grande na Câmara. Deputados federais, sabe? Entendi. E para eleger mais deputados, talvez ficar neutro na presidencial seja melhor. Exatamente, porque aí o MDB pode fazer alianças diferentes em cada estado. Onde for bom apoiar o governo federal, apoia. Onde for melhor se aliar com a oposição local, se alia. Essa flexibilidade pode ser decisiva para eleger mais gente para o Congresso. É um cálculo bem pragmático. Faz sentido, pragmatismo partidário total. E a matéria lembra o que aconteceu em 2022, né? Exatamente. O MDB lançou a Simone Tebet para presidente, mas no segundo turno ela apoiou o Lula. Só que o partido oficialmente deixou os diretórios estaduais livres para seguir o caminho que fosse melhor localmente. E hoje o MDB tem ministérios importantes no governo Lula. Planejamento com a Tebet, transportes com o Renan Filho, cidades. Pois é. Então, a matéria sugere que um cenário parecido pode se repetir em 2026. E aqueles nomes que foram falados para vice na chapa do Lula? O Hélder Barbalho, lá do Pará, e o próprio Renan Filho. Olha, segundo a análise que a Tribuna repercute, parece que eles têm outros planos. O Hélder estaria de olho numa vaga no Senado e o Renan Filho, como a gente está vendo, está focado na disputa pelo governo de Alagoas. Entendi. A decisão final mesmo sobre como o MDB vai se posicionar só vai sair na Convenção Nacional. São quase 500 delegados votando e diretórios grandes como Pará, São Paulo, Minas Gerais, que está com Newton Cardoso Júnior, vão ter um peso enorme. A balança interna pode até pender para um apoio ao Lula, mas essa estratégia de focar nos deputados pode acabar levando o partido para a neutralidade de novo. É uma dinâmica bem complexa, com certeza. Mas, olha, saindo um pouco dessa arena da alta política, o jornal nos leva para uma realidade bem diferente e preocupante, lá em Palmeira dos Índios. Nossa, sim. A Tribuna traz uma matéria de capa que expõe uma situação administrativa que parece, assim, no mínimo caótica. É um caso que chama muito atenção mesmo. O Ministério Público Estadual, o MPE, que é quem fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas, né, está investigando a Prefeitura de Palmeira por uma série de irregularidades. E são coisas graves. O que exatamente? A matéria fala em contratações clandestinas, ou seja, gente contratada sem seguir a lei, sem registro. Fala em desvio de função de servidor, que é quando o funcionário é contratado para uma coisa e acaba fazendo outra, né? Uhum. E também uma aparente omissão da prefeitura em responder aos órgãos de controle, tipo ignorar os pedidos de informação. Nossa. E como isso começou? O jornal detalha bem, né? Parece que tudo começou lá em abril de 2022, com uma denúncia que chegou primeiro no Ministério Público do Trabalho, o MPT. Certo? A denúncia era sobre vigilantes trabalhando sem carteira assinada, numa obra de um conjunto habitacional, o Brivaldo Medeiros. Diziam que eram umas 10 pessoas nessa situação, trabalhando há meses, sem receber salário direito, jornada longa, sem nenhum direito garantido. Que situação horrível para esses trabalhadores. E a prefeitura, no início, tentou tirar o corpo fora? Exato. Jogaram a culpa numa construtora, a Sol Marte Engenharia. Mas aí a coisa ficou mais complicada. O MPT foi lá, fez uma inspeção em julho de 2022 e descobriu que, depois que a obra da construtora parou, a própria prefeitura teria assumido o pagamento de 7 desses vigilantes. Mas como assim, assumindo o pagamento? Pois é, e do jeito mais irregular possível, segundo a apuração, sem nenhum registro formal. E os pagamentos seriam intermediados por Cícero Batista, conhecido como Cicinho, que é irmão do prefeito da época, o Júlio César. Peraí. Um esquema informal de pagamento envolvendo o irmão do prefeito na época para manter um serviço que deveria ser formalizado pela prefeitura. Isso já acende um monte de alertas, né? Com certeza. E aí, quando o caso foi do MPT para o MPE estadual, a investigação foi mais fundo e viu que o problema era ainda maior. Maior como? O MPE constatou que essa prática irregular tinha se espalhado.
Por exemplo, funcionários contratados como gares que estariam sendo colocados para fazer serviço de vigilância, ou acumulando funções diferentes sem nenhuma base legal para isso. E isso é complicado. Fere as regras de contratação, né? E levanta suspeita de improbidade administrativa. Exato. Improbidade, que é basicamente desonestidade ou má gestão do dinheiro público. E a reação da prefeitura a tudo isso parece ter sido o silêncio. É o que o jornal indica. O MPE tentou resolver a coisa propondo um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Que é aquele acordo, né? Para corrigir as irregularidades. Isso. A ideia é resolver sem precisar ir direto para a justiça. Mas parece que nem o acordo adiantou muito. Pois é, esse é o ponto que a matéria levanta como crítico. Mesmo depois da prefeitura ter assinado o TAC lá em maio de 2025, se comprometendo a corrigir tudo, o que aconteceu? O Ministério Público registrou que os prazos para eles enviarem os documentos comprovando as correções simplesmente passaram. E nada. Nenhuma resposta da prefeitura. Que coisa! E a promotoria, que está com o promotor Ricardo de Souza Libório, faz questão de dizer, olha, parte desse problema vem da gestão anterior, do Júlio César, mas a gestão atual, da prefeita Luísa Duarte, também não apresentou as soluções. Continua sem resposta. E o MPE chegou a avisar sobre as consequências disso, né? Sim, avisou. E de forma bem direta, em janeiro de 2025, eles disseram para o município, olha, essa recusa ou omissão em dar os dados que os órgãos de controle pedem é crime. Está lá no artigo 10 da Lei da Ação Civil Pública. É uma acusação séria? Muito séria. E a situação parece que não mudou, porque a matéria ainda fala de denúncias atuais, de agora, de funcionários que supostamente só aparecem para bater o ponto, os fantasmas, né? Ou nem isso. E até outros que estariam usando o tempo de trabalho para fazer serviço particular para secretário municipal. Nossa Senhora. É um quadro bem sombrio da administração lá em Palmeira. Levanta muitas dúvidas sobre transparência, uso do dinheiro público. E sobre a capacidade dos órgãos de controle, como o MPE, de fazerem valer as decisões deles, né? Exatamente. Questiona a efetividade desse controle externo sobre a prefeitura. E a responsabilidade dos gestores, né? Tanto os atuais quanto os anteriores. E os problemas em Palmeiras, segundo a tribuna, não param por aí, viu? Tem outra questão delicada que também envolve a prefeitura. Ou melhor, a falta de posição dela. Ah, sim. O jornal fala de um silêncio que está gerando muita apreensão na cidade. É sobre a homologação das terras indígenas Chucurucariri. Explica melhor isso. O que está acontecendo? Então, a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, está seguindo decisões da Justiça Federal. E está avançando com os levantamentos técnicos nas propriedades rurais que ficam dentro da área demarcada como terra indígena. E essa área é grande. Bem grande. Corresponde a mais ou menos 1/3 do município de Palmeira dos Índios. O processo envolve identificar as propriedades, avaliar as benfeitorias, para depois indenizar os proprietários não indígenas. Certo. E qual o problema com o silêncio da prefeitura nisso tudo? O problema é que a falta de um posicionamento claro da prefeita Luísa Duarte, da vice Sheila Duarte e também do ex-prefeito Júlio César, isso cria um clima de muita insegurança, muita incerteza. Para quem? Para todo mundo envolvido. Para os produtores rurais, para os comerciantes que têm terra ou negócio na área e não sabem o que vai acontecer, e para a própria comunidade indígena Chucurucari, que está esperando a conclusão do processo para ter a terra regularizada de vez. Entendo. A omissão da liderança local acaba piorando uma situação que já é complexa por si só. Exatamente. O jornal até especula que pode ser estratégia política. Sabe, evitar o desgaste de tomar partido num assunto tão sensível, ainda mais perto de eleição. Mas a matéria argumenta que esse silêncio, na prática, acaba enfraquecendo a própria liderança municipal e aumenta o sentimento de abandono das pessoas que estão no meio desse impasse, que é considerado um dos maiores desafios sociais da história recente de Palmeira. Fica claro que Palmeira dos Índios está mesmo no foco dessa edição da Tribuna. Mas o jornal traz outras notícias de impacto em Alagoas também. Uma delas é bem grave, na área de segurança pública, e também aconteceu em Palmeira. Sim, uma notícia que, com certeza, chocou a cidade. Foi uma operação da Polícia Federal, a Proteção Integral 3. Ela teve alcance nacional
e prendeu 2 pessoas em flagrante em Palmeira dos Índios, por posse de material de pornografia infantil. Que horror! Quem são os acusados? O jornal só dá as iniciais. JHTS, que seria um professor de inglês, que também dava aula em Santana do Ipanema, e JHR, um funcionário de um hospital em Palmeira. Um deles teve a prisão preventiva decretada depois da audiência. É um crime gravíssimo, né? E a notícia, claro, trouxe de volta o debate urgente sobre segurança online para crianças e adolescentes. A necessidade de vigilância. E essa operação foi grande, né? Muito grande, envolveu polícias de 16 estados e o Distrito Federal. Cumpriram centenas de mandados de busca e apreensão e fizeram dezenas de prisões em flagrante pelo país todo. Um esforço bem coordenado para combater esse tipo de crime. Mudando completamente tom agora, mas ainda falando de notícias marcantes, o jornal registra uma perda importante para o jornalismo alagoano. Sim, uma nota de luto que a gente sente que tocou muito a equipe da Tribuna. O falecimento do Roberto Gonçalves, uma figura histórica muito respeitada, considerado um decano da imprensa lá no Agreste. Ele tinha uma ligação antiga com a Tribuna, né? Antiga e forte. Ele era colaborador do jornal desde a 6ª edição. Isso faz quase 30 anos. A matéria conta uma história ótima. Antes da internet dominar tudo, ele mandava as colunas semanais dele sobre a Arapiraca e o Agreste pelos correios, datilografadas, em papel. Que imagem! Mostra uma dedicação, uma paixão pelo trabalho, né? Sem dúvida. O jornal faz uma homenagem bem emocionada. Destaca a ética dele, a capacidade incrível que ele teve de se adaptar às novas tecnologias. Ele foi da máquina de escrever para o e-mail, para o WhatsApp, sem perder o pique, e o legado enorme que ele deixou. Ele fez muita coisa, né? Muita coisa. Trabalhou em rádios, jornais impressos, portais de notícia, publicou livros, inclusive um recente sobre o centenário de Arapiraca. Era uma figura-chave para consolidar o jornalismo sério no interior de Alagoas. Uma perda muito sentida, realmente. Com certeza. Bom, deixando um pouco a emoção do luto, o jornal também abre espaço para o debate de ideias, como num artigo de opinião sobre educação que me chamou a atenção. Ah, sim. Assinado pelo Arnaldo Nisquier. Um nome de peso, né? Da Academia Brasileira de Letras, com uma trajetória longa na educação. Ele faz uma crítica bem contundente ao baixo desempenho dos alunos brasileiros em matemática, no ensino fundamental. Qual o ponto principal dele? Ele aponta uma diferença preocupante. Enquanto os alunos até mostram algum avanço em português, em matemática a coisa continua muito ruim. E ele argumenta que isso não é só um problema da escola. Impacta direto na chance de conseguir emprego depois e até no exercício da cidadania. Ele usa dados do PISA, aquela avaliação internacional, para reforçar o argumento. Ele dá algum exemplo dessa dificuldade em matemática? Sim, ele foca numa coisa que deveria ser básica. A regra de 3. O Nisquier diz que mais de 60% dos alunos terminam o fundamental sem dominar essa ferramenta, que é essencial para resolver o problema do dia a dia, do trabalho. Nossa, 60%? Muito. É muito. Muito. E aí ele defende que tem que priorizar de verdade o ensino da matemática, focar na formação de professores mais bem preparados. Ele até lembra um livro que publicou décadas atrás, A Nova Matemática. Quer dizer, a preocupação não é de hoje. É um alerta importante mesmo, e falando em desafios atuais, Alagoas parece que está tentando se posicionar num tema super relevante, o combate à desinformação. Fake news, né? Exato. Tem uma matéria que destaca que o Estado levou a experiência que está tendo nisso para uma missão em Portugal, bem na época das eleições municipais lá. O secretário de Comunicação de Alagoas, Wendel Palhares, que também é vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Comunicação, o CONSECOM, apresentou o trabalho que eles estão fazendo. E que trabalho é esse? O que Alagoas está fazendo? Principalmente as ações do Núcleo de Integridade de Informação e do Observatório de Desinformação. Esse observatório é uma parceria interessante do governo do estado com o TRE de Alagoas. Ah, legal. Inicial na comunicação, garantir mais transparência nos dados públicos. E como foi a recepção lá em Portugal? Gostaram? A matéria diz que sim. Que o modelo de Alagoas, que junta governo, universidade com bolsas de pesquisa na área e justiça eleitoral, e que criou protocolos para responder rápido a ondas de desinformação, despertou interesse. O secretário apresentou isso num evento em Lisboa.
Mostra que Alagoas está buscando soluções para um problema que é global, né? E bem complexo. Interessante ver Alagoas exportando boas práticas nessa área. Bom, além dessas matérias maiores, as páginas finais do jornal trazem aquelas colunas, né, de opinião, sociais, que sempre dão um gostinho do cotidiano, das visões locais. Com certeza. Elas complementam bem o noticiário mais duro. A gente vê, por exemplo, o Pedro Oliveira comentando a CPI do INSS lá no Congresso, elogiando o deputado Alfredo Gaspar, que é de Alagoas e foi relator. Ah, sim. E ele também critica bastante o fundo eleitoral, chama de imoral, e analisa a polarização política nacional, Lira contra Renan Calheiros e como isso bate aqui em Alagoas. E tem a coluna do Carlito Lima também, que parece mais pessoal, né? Sim, ele compartilha uma carta emocionante que recebeu do pai há mais de 50 anos, falando de disciplina, caráter, valores. E a partir dessa lembrança, ele faz uma reflexão sobre a política de hoje. Diz que sente vergonha do que vem em Brasília. É um contraponto interessante às análises mais frias. E o que mais tem nessas colunas finais? Ah, tem notas mais curtinhas, mas que mostram a vida acontecendo. Uma fala de uma visita do presidente do Conselho de Economia de Alagoas ao TRT, buscando parceria para qualificar economistas para serem peritos judiciais. Interessante. Outra é uma crônica bem poética do Alberto Rostan Lanverli, presidente da Academia Alagoana de Letras. Ele usa o metanol, aquele álcool tóxico, como metáfora para a maldade, para a ganância, para as notícias falsas que envenenam a sociedade. Que sacada! E, claro, a coluna social do Haroldo Marx, sempre registrando os eventos em Arapiaca, Maceió, fala de festa temática, uma noite em Mumbai e de ações de solidariedade, como um projeto de moda ligado ao Outubro Rosa. É um retrato da vida social alagoana. Ufa! Realmente foi uma edição bem completa, hein? Se a gente fosse resumir o que essa Tribuna do Sertão mostrou sobre Alagoas naquele dia, 13 de outubro de 2025, o que a gente diria? Olha, eu diria que a gente viu uma Alagoas com vários tempos acontecendo ao mesmo tempo. Tem a alta política, já fervendo para 2026, JHC e Renan Filho se posicionando, mostrando as armas, o jogo do poder estadual rolando solto. E, ao mesmo tempo, a gente desce para o nível municipal e encontra esses desafios administrativos imensos, como esse caso de Palmeira dos Índios. Denúncia de irregularidade séria, desvio de função, falta de transparência, um descaso aparente com os órgãos de controle. Problemas que afetam direto a vida do cidadão, né? Exato. E no meio disso tudo, um monte de questões sociais e culturais. A preocupação com segurança pública, proteger as crianças online, o debate sobre a qualidade da educação, o luto por uma figura importante do jornalismo do interior, como Roberto Gonçalves, e também coisas positivas, né? Iniciativas inovadoras, como essa do Estado, tentando liderar no combate à desinformação. É interessante pensar como tudo isso acontece junto, né? As grandes manobras políticas lá em cima e os problemas concretos, as iniciativas locais aqui embaixo. Sim, e talvez a reflexão final que essa leitura toda provoca seja justamente sobre a conexão ou a falta de conexão entre esses níveis. Sabe, no meio dessas brigas pelo poder estadual, que gastam tanta energia, tanto recurso, e diante desses problemas de gestão tão sérios nos municípios, como fica o espaço para a sociedade civil participar, fiscalizar? E qual o papel da imprensa local? Essa imprensa que o próprio Roberto Gonçalves ajudou a construir, de continuar cobrando resposta, transparência, responsabilidade dos políticos. Exatamente. Uma pergunta fundamental. Como a sociedade, as pessoas comuns, acompanham, entendem e reagem a tudo isso? Desde as articulações para 2026 até a denúncia de coisa errada na prefeitura ali do lado. Fica essa questão no ar, né? Fica. Como garantir que a gestão pública, em todos os níveis, esteja realmente a serviço do povo, e não só dos jogos de poder ou de interesses particulares? É algo para a gente pensar. Excelente ponto para a gente fechar nossa análise desta edição da Tribuna do Sertão. Foi uma conversa rica, cheia de detalhes. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima. No Pod Tribuna você confere os comentários mais quentes do dia, com bastidores, análises afiadas e o que realmente importa na política, nas ruas e nos corredores do poder.